Fala galera do Nerd Pimposo, beleza? Aqui é o Diego e hoje a gente vai falar sobre o Hulk, vai falar sobre o Gigante de Esmeralda. E roda a vinheta. O Incrível Hulk apareceu pela primeira vez na própria revista Solo, na Incredible Hulk número 1, em maio de 1962. Ele foi criado pelo Stan Lee e pelo Jack Kirby. Ele foi baseado no filme O Médico e o Monstro. O Stan Lee ele tem muito esse hábito de colocar coisas que ele aprendeu de conhecimento de mundo nele, nas suas histórias. E ele também o Hulk foi baseado também no Frankenstein. Tanto que a aparência dele ele era um monstro inicialmente cinza, foi por conta de um erro gráfico depois que ele acabou se tornando verde. E inicialmente ele se tornava o Incrível Hulk só de noite, tá? Ele tinha uma coisa meio lobisomem. Falando do contexto, um pouquinho do contexto de onde ele foi criado, ele foi no meio da Guerra Fria, em meio à crise dos mísseis de Cuba. O personagem ele foi criado em meio à crise dos mísseis em Cuba. E é o que você pode reparar por conta da própria origem dele. O Dr. Robert Bruce Banner, ele é um físico muito renomado na área e ele trabalhava para o exército. E ele ficou encarregado de criar a bomba H, ou bomba Gama. E foi no meio aos testes da bomba Gama em que ele acabou encontrando posteriormente o amigo dele, Rick Jones. Dr. Robert Bruce Banner foi encarregado de criar o raio Gama. Não, pera. Dr. Robert Bruce Banner é um físico muito renomado. Então ele trabalhava no exército e ele foi encarregado de criar a bomba Gama. E em meio aos testes dessa bomba Gama, ele acabou tendo que salvar um adolescente que estava no meio do teste militar, o que posteriormente se tornaria um amigo dele, o Rick Jones. E ele ajuda o Rick Jones empurrando ele no meio de uma trincheira que existia ali perto, mas o doutor acabou recebendo a radiação. Então ele passou a se tornar o Incrível Hulk. E existe um detalhe. No passado, o Dr. Robert Bruce Banner, ele tinha um passado bastante conturbado. O pai dele também era um cientista chamado Brian Banner, físico nuclear, e ele trabalhava também com o exército e fazia experimentos no corpo dele. O problema é que esses experimentos acabaram por passar, né, na genética do Bruce, e não tinha uma relação tão boa com o filho. Ele não queria que o Bruce Banner ele tivesse nascido. Por conta, inclusive, desses experimentos que ele fazia no passado, Bruce acabou sendo chamado até de mutante posteriormente, porque ele tem uma inteligência absurda, fora do normal. Ele é um dos homens mais inteligentes da Marvel. Depois de muito tempo, Brian Banner acaba tentando assassinar o seu filho. E quem protege o garoto é a mãe do Bruce, a Rebecca. Ela fica na frente e acaba recebendo um golpe da facada. Vendo todo o processo diante dos seus olhos, o pai ele é levado para o manicômio e o Bruce ele é levado para ser criado com a tia. Então você já consegue perceber o quão problemático o Bruce ele era desde pequenininho, e inclusive é isso que vai influenciar muito na criação do Hulk. Foi por conta desses experimentos que o pai fazia nele. Agora, falando um pouquinho das habilidades dele, Hulk é sinônimo de força, a super força. E ele não existe um limite estabelecido para atingir a força dele, porque quanto mais você ataca ele, mais forte ele vai ficando. Na Marvel, geralmente eles medem a força dos personagens através de toneladas.
Aparentemente, num estado normal, o Hulk ele consegue aguentar 100 bilhões de toneladas. No estado normal. Ele também possui uma super resistência, todo o organismo dele é alterado para ser imune a qualquer tipo de doença. Ele consegue respirar debaixo d'água. Quer dizer, ele não consegue ficar cansado. Ele possui um sistema no organismo dele que impede dele produzir fadiga. Ele possui uma resistência mental sobre-humana devido à múltipla personalidade. Acontece que dentro da mente do Bruce Banner é como se fosse uma caverna quando ele entra no modo do Hulk. Existem várias personalidades e, inclusive, é impossível falar de todos os Hulks, porque existe muita variedade. Regeneração, o fator de regeneração dele é o melhor da Marvel, superando do Deadpool e do Wolverine.